Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. Apostasia, a chama que anima o inferno. Disse o arcebispo francês Marcel Lefebvre: eu acredito sinceramente que estamos tratando com uma falsificação da Igreja e não com a Igreja Católica. Por quê? Porque eles não ensinam mais a fé católica. Eles não defendem mais a fé católica. E não somente eles não ensinam mais a fé católica e não defendem mais a fé católica, mas eles ensinam outra coisa. Eles arrastam a Igreja para algo diferente da Igreja Católica. Esta não é mais a Igreja Católica. Eis porque estamos prontos e submissos para aceitar tudo que for conforme a nossa fé católica, tal como foi ensinada durante 2000 anos, mas recusamos tudo o que lhe é contrário. Estou com 20 séculos de Igreja e estou com todos os santos do céu. Então, cabe a nós julgarmos a fé católica? Mas não será dever de um católico julgar entre a fé que lhe ensinam hoje e a que foi ensinada e crida durante 20 séculos e que está escrita nos catecismos oficiais como o do Concílio de Trento, o Catecismo de São Pio X e em todos os catecismos antes do Concílio Vaticano II? Como foi que agiram os verdadeiros fiéis diante das heresias? Preferiram dar o sangue a trair sua fé. A Igreja não pode errar naquilo que ela tem ensinado durante 2000 anos. Isto é absolutamente impossível. E é por isso que estamos ligados a essa tradição que se expressou de um modo admirável e definitivo. Finaliza o arcebispo francês. A 7 de dezembro de 1969, Paulo VI dizia: a Igreja se encontra numa hora de inquietude, de autocrítica, dir-se-ia mesmo de autodestruição. É como uma reviravolta interior aguda e complexa, como se a Igreja se golpeasse a si própria. No ano seguinte, Paulo VI confessava: em numerosos domínios, o concílio não nos deu, até o presente, a tranquilidade, mas antes suscitou perturbações e problemas não úteis à consolidação do reino de Deus na Igreja e nas almas. Até, finalmente, este grito de alarme do dia 29 de junho de 1972, na festa de São Pedro e São Paulo. A fumaça de Satanás entrou por alguma brecha no templo de Deus. A dúvida, a incerteza, a problemática, a inquietude, a insatisfação, o desafio abriram caminho. A dúvida entrou nas nossas consciências. Finaliza Paulo VI. Já há alguns anos, pergunto-me o que leva os homens ao abandono completo da fé. Qual a mola interior que conduz a alma humana a passar de uma atitude de docilidade diante da verdade revelada, ensinada por nosso Senhor e sempre defendida e também ensinada pela Igreja, íntegra e imutável nos últimos 20 séculos, a uma oposição total e à perda dos atos relativos à fé. Vida de oração, santa missa e confissão frequentes, mortificação e uma conduta moral digna do nome de católico. Não analiso aqui a atitude dos que não têm fé, mas sim a atitude e a dinâmica da perda da fé. A fé pode aumentar, a fé pode diminuir e se perder. A fé, consistindo essencialmente na adesão de nosso espírito à verdade revelada, aumenta ou diminui, segundo seja a adesão mais ou menos firme. Ora, sendo a alma humana ativa por natureza, é indispensável que sua fé aumente ou diminua. Ela aumenta se a alma avança no conhecimento do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se a alma penetra melhor nas verdades do credo, em uma palavra, se a alma progride no caminho da verdade. Mas como a fé requer, juntamente com o assentimento do Espírito, o movimento de piedade da vontade que quer crer, evidentemente a fé também pode e deve crescer
pelo caminho da vontade, que se submete cada vez mais docilmente, cada vez mais amorosamente à verdade divina. Assim, duas coisas ajudarão singularmente a fé em seu progresso, a saber, a instrução e a piedade. A instrução, o cristão se encontra na pregação da verdade, no catecismo, nas leituras santas, na doutrina perene, no magistério e na tradição católica. A piedade consistirá, sobretudo, na fidelidade às promessas do batismo. O cristão, ajudado pela oração e pelos sacramentos, crescerá na fé. Todo cristão que quer crescer na fé deve vigiar com redobrada atenção contra tudo que for capaz de enfraquecer a fé. Ele deve tomar cuidado para não se deixar levar pelas máximas deste mundo, pois o mundo, enquanto mundo, só se ocupa das coisas sensíveis. A fé, ao contrário, nos mostra o preço inestimável das coisas invisíveis. O mundo só vê o presente. A fé, que nos esclarece tanto sobre o passado quanto sobre o presente, nos faz velar principalmente sobre o nosso futuro na eternidade do céu ou do inferno. O mundo está todo voltado para os gozos da terra. A fé nos ensina que este é o tempo das privações e das penitências, e de carregarmos nossas cruzes por e com amor a Cristo, e nos mostra que Deus é o único bem verdadeiro em que podemos repousar nossas almas e esperar os verdadeiros gozos. É preciso, pois, velar para permanecer fiel, quer dizer, católico. E quem assim velar, verá infalivelmente crescer em sua alma as luzes tão doces, tão serenas da verdade eterna. E quanto mais entrar nesta luz, mais ele provará o quanto o Senhor é doce, o quanto é precioso e inestimável o dom da fé. Ao contrário, toda alma que não velar, que se deixar embalar pelas promessas insignificantes de um mundo apóstata, que nada tem, que nada sabe, que nada pode, toda alma que não velar, verá sua fé diminuir, para em seguida se perder completamente e finalmente se condenar a si mesma e para sempre. Se tivéssemos olhos para ver o lamentável espetáculo das almas que perdem a fé, não teríamos lágrimas que chegassem para chorar tão grande infelicidade e dor. Alguns perdem a fé logo depois do batismo. Esses não receberam a instrução católica verdadeira e suas almas nunca fizeram o ato de fé. Privado de seu ato, o hábito posto em suas almas no dia do batismo foi facilmente reduzido a nada. É muito raro que as almas que perderam a fé nestas condições a tornem a encontrar. Elas tornam-se estranhas a Deus e a nosso Senhor Jesus Cristo e vivem apenas uma vida terrena, triste prelúdio de uma morte eterna. Outros perdem a fé pouco depois da primeira comunhão. Esses entram em um mundo descrente do qual não desconfiam e imaginam que eles é que foram ingênuos por terem acreditado um pouco. Se chega o pecado mortal, e ele chegará, coisa fácil de acontecer, será fácil também perder a fé e fechar os olhos à pura luz que os havia tornado tão felizes no dia de sua primeira comunhão. Ainda outros perdem a fé nas escolas. Tanto escolas primárias como escolas superiores fazem frequentemente os batizados perderem a fé. Aí não se ensina a conhecer o único e verdadeiro Deus, a saber, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. As escolas primárias têm como principal objetivo a formação do plural e do sistema métrico. As superiores só interessa o diploma de bacharel e de doutor. Sem falar daquelas onde se ensina consciente e propositadamente a impiedade, o indiferentismo e a liberdade religiosa, ou mesmo o ateísmo. Finalmente, há os que perdem a fé por causa dos interesses materiais. Preocupados demais com os negócios,
entregues inteiramente a especulações financeiras, ao consumismo material, por amor ao dinheiro, esquecem seu batismo, negligenciam o cuidado com sua alma, não vivem mais da fé, não velam mais para que sua fé seja alimentada e perdem-na sem sentir. A grande apostasia vem crescendo. Os jovens estão quase completamente perdidos na impureza e nas drogas. O reinado social de Cristo está completamente destruído pela liberdade religiosa e pelos direitos do homem. Estamos vivendo a grande apostasia da qual fala São Paulo aos Tessalonicenses. Venerite dicessio primum. Um endurecimento dos corações, uma cegueira das mentes. Meditando sobre as extraordinárias e proféticas palavras de Dom Lefebvre, citadas no início desta meditação, pergunto: onde está a igreja? E a resposta só pode ser uma: está na tradição. Reconhece-se a árvore pelos frutos. Onde estão os frutos, aí está a igreja. A verdadeira fé, o verdadeiro ensinamento doutrinal, os sacramentos não bastardos, tudo isso está na tradição. Em todos os outros lugares existe uma mistura cheia de compromissos por causa do liberalismo e da fraqueza dos espíritos e do respeito humano. A igreja paralela é a do Concílio Vaticano II, nova igreja, seu espírito, sua nova religião ou não religião. A resposta à total apostasia e perda da fé. É a nossa perseverança no milagre da continuação da tradição. E para lutarmos contra esta apostasia, precisamos lutar pela tradição. Consequentemente, a luta contra a liberdade religiosa não pode ser separada da luta pela missa. O mesmo vale para a luta contra o ecumenismo, pois se Cristo é Deus, então Ele é capaz de expiar e satisfazer por sua paixão todos os pecados. Também, apenas Ele tem o direito de reger as leis civis conforme o Evangelho. Aliás, liberdade religiosa, uma heresia condenada sempre pela Igreja, como por exemplo, pelo Papa Gregório XVI, que ensinou: algumas dessas pessoas desviadas tentam persuadir a si mesmas e a outros que os homens não são salvos somente na religião católica, mas que, mesmo hereges, podem alcançar a vida eterna. Fonte Papa Gregório XVI, Sumo Iugiter Studio, 27 de maio de 1832. Eu não vejo separação entre a luta pela missa, a luta pelo espírito cristão de sacrifício, a luta pelo reinado social de Cristo, da luta contra a apostasia. Os modernistas não veem diferença entre a sua nova missa, sua recusa ao mistério da redenção e sua negação do reinado social de Jesus Cristo. O arcebispo Lefebvre denunciou não apenas o liberalismo, mas o modernismo. E isso é tão sério que não conseguimos enxergar o horror. Hoje mantém-se o silêncio. Arcebispo Lefebvre, ao contrário, gritou: seus hereges, vocês pervertem a fé. Vemos os católicos hoje, em sua esmagadora maioria, como cadáveres, no qual a decomposição vai se acelerando mais e mais, num caminho absolutamente sem volta. Quero, a partir de agora, partilhar um texto que explica de forma brilhante qual o processo que leva o homem à terrível situação de uma quase incurável apostasia. Digo quase incurável, pois vejo que somente um milagre pode, nos dias de hoje, transformar e converter os corações endurecidos como pedras, que perderam a fé. Falo de um texto de Dom Lourenço Fleshman, padre católico. Segue o texto. Consideremos então uma alma posta no sossego da fé. Ela crê em Deus e em sua igreja. Ela obedece os mandamentos. Ela reza todos os dias e no domingo prepara a si e aos seus para assistir à Santa Missa. No dia a dia, esbarrando em tantas ocasiões de pecado, em tantas tentações,
ela usa os critérios que a Igreja nos propõe para não se deixar levar, para não cair no pecado. Fuja das ocasiões. Atos de fé, aconselhamento com o sacerdote e oração frequente. Assim combate a alma cristã. Assim busca a perfeição quem vive da graça. É claro que em diversas ocasiões virão lhe propor atitudes que são contrárias à sua fé. Ela, porém, saberá esquivar-se com prudência de todos os ataques. Aqui com gentilezas, ali com a força do combate, mas sempre protegendo o maior tesouro que recebeu. Saberá calar e rezar no silêncio do seu quarto, sem, no entanto, dar a entender que apoia os erros dos seus mais próximos amigos e parentes. As coisas relativas à vida da Igreja serão sempre para tal alma motivo de alegria, de estudos, de oração. E se acontecer que uma atitude lhe seja pesada, rapidamente se inclinará à confiança em Deus, no auxílio divino para resistir ao erro. Viverá na esperança teologal. E como uma vida assim não existe sem que a alma esteja unida a Deus, sem que a alma ame a Deus e ao próximo, a caridade será a coroa de sua existência. Vivendo então da fé, da esperança e da caridade, a alma verdadeiramente católica busca a perfeição na prática de todas as virtudes. O meio corrompe, gostava de repetir um companheiro meu de faculdade. De tanto conviver com o erro, a alma vai se sentindo só. Afinal de contas, hoje em dia, é cada vez mais raro encontrar quem assim viva. E o convívio com o mal vai trazendo para dentro delas raízes de um monstro terrível. Algo então acontece que leva a alma a baixar a guarda. Não que ela recuse a sua fé, de jeito nenhum. Ela continua firmemente católica. Ela defende com unhas e dentes sua igreja, ela reza, ela quer a perfeição. Continua frequentando os sacramentos e sente-se mal se um domingo passa sem missa. Mas desviou o olhar da luz da fé. Interessou-se pelas coisas lá de fora. Pode ser qualquer coisa. Para uns, o que atrai a curiosidade e faz cócegas é a igreja oficial. Para outros, as leituras de filósofos e pensadores não católicos. Outros ainda já não se incomodam com o ambiente de imoralidade de filmes, novelas, de roupas e praias. Em cada tipo de tentação, em cada espécie de caminho, haverá sempre um ponto em comum. A inclinação do olhar para o mundo sem exigências, para o mundo da maioria, para o mundo fácil. Esta é a característica principal deste estágio da psicologia da perda da fé. A facilidade do lado de lá. Isso só soprado nos nossos ouvidos pelo demônio. Esse é o ponto que atrai a tantos e os levam à perdição. Esta é a hora dramática onde tudo se decide. É tão fácil, é tão mais fácil. Se não houver da parte da alma católica nesta hora terrível um grito de combate, uma espada puxada para atingir mortalmente o inimigo, ela estará correndo um perigo enorme de cair para sempre. É assim que, tendo sido seduzida pela língua dúbia, a língua da serpente de que fala São Paulo a Timóteo, a alma católica, pretendendo manter sua fé, achando que nunca renunciará ao essencial da vida católica, se encanta com pequenos detalhes que lhe parecem menores, achando-se bastante madura para se aproximar do veneno do mundo, como se os espinhos não espetassem adultos e crianças. Olha com simpatia para aquilo que alegra a vida dos homens, ou que os insere dentro da tranquila vida oficial, ou que faz com que eles se amem segundo o que dizem ser a natureza das coisas, a natureza do organismo humano. Começa então para a alma um período de grandes confusões, de angústias, de medos, de contradições. Afirmando para si mesma que quer agradar a Deus, que as coisas novas que a atraem são coisas boas, que todos fazem, que todos usam, ou que é impossível que tantas almas estejam no erro, a alma vai se embrenhando no caminho da perdição. Este período é talvez o mais longo, pode durar muitos anos.
As confusões que esta atitude gera levam muitas almas a fugir dos padres, pois eles já não lhes servem mais. Os padres modernistas lhe dirão o que ela não quer ouvir. Já os padres tradicionais lhes dirão o que ela não quer fazer. Os primeiros modernistas lhe dirão que ela faz muito bem em mudar seus hábitos, sua frequentação, ou que ela faz muito bem em aceitar a missa nova, ou em querer obedecer a um bispo progressista, que é tudo muito lindo, que tudo é amor. Mas ela não crê nisso, ela acha que eles exageram. Os últimos tradicionais lhe mostrarão que ela corre perigo, que deve se afastar de certas pessoas, que deve ler bons livros, que deve ter atitudes mais coerentes com sua fé. Ela sabe que ele tem razão, mas não quer fazer isso. Vivendo este combate interior, a alma foge do seu ambiente católico. Muitas vezes acontece que, fugindo do seu ambiente, ela recebe a influência de pessoas estranhas do seu mundo católico que vão incentivar suas atitudes de aceitação da vida fácil, da obediência servil, às imposições do mundo, e a alma não consegue se desvencilhar deste modo, deste novelo de lã. O peso começa a ser insuportável e causa um processo de diminuição das fontes da graça. A oração começa a incomodar, pois ela já não suporta mais com tanta facilidade a presença de Deus. A missa do domingo é mantida por causa da obrigação, mas é um peso, um momento de grandes confusões. Ela já não se confessa mais e a comunhão desaparece de sua vida. A fé entra em processo de inanição, pois perde todo o alimento espiritual. Isso não acontece sempre de estalo, vem aos poucos, com altos e baixos. Muitas vezes, uma confissão levanta a alma. Isso significa que Deus não quer perdê-la. Ela ouve um sermão, ela lê alguma coisa que a comove, que bate no fundo do seu coração, e a fé ressurge das cinzas, ganha força, ateia mesmo o fogo da caridade, e ela busca o confessionário. Quisera eu isso fosse sempre determinante na vida, na volta à normalidade. Mas o que acontece em geral é que as situações que causaram a queda continuarão existindo. Ela sairá do confessionário ou da missa sabendo o que precisa ser feito, mas seu liberalismo já arraigado imediatamente voltará a gritar, a forçar, a tentar. Se ela toma resoluções fortes em sua vida, movida pela graça, ela pode escapar da rede. Mas se ela não tiver forças, docilidade à graça e fizer as coisas pela metade, não poderá durar muito tempo. E em geral é o que acontece. O fato é que, com retomadas da graça ou sem elas, a alma entrou dentro de um processo de confusão interior tal que não conseguirá guardar para si esta confusão. Manifestará então aquilo que a confunde. Vivendo ainda no ambiente católico, ouvirá muitas vezes um conselho, um comentário, que dará origem a uma resposta ríspida, a uma revolta interior. De modo geral, as pessoas católicas que emitem juízos sobre a vida da fé, sobre o combate pela igreja, sobre a busca de perfeição, começarão a ser vistas como um obstáculo ao seu caminho e serão rechaçadas. A fé que já sofria de inanição será asfixiada por estrangulamento. É o liberalismo instalado na alma. Esse liberalismo se manifesta, como já disse, sob formas diversas que muitas vezes acabam se encontrando nesta fase de asfixia da alma católica. É assim que, passo a passo, a alma adotará os costumes do mundo, a alegria que os homens sentem de não serem constrangidos por regras, por mandamentos, por igreja católica, buscarão a missa da paróquia mais próxima, pois ali o padre não faz questão de muita coisa, ou assistirão à missa tradicional, mas sem ouvir o que o padre tem a lhes falar para a salvação de suas almas. Farão questão de se acostumarem com qualquer ambiente e dirão para si que são todos pessoas normais. E assim viverão, já com uma casca morta de fé, com certos costumes sociais de missa dominical, alguma oração aqui ou ali, mas sem que o amor de Deus seja a razão de ser de tudo isso. Fabricarão mestres segundo suas paixões.
e formarão uma consciência nova sobre bases já não mais católicas, que lhes deixarão felizes, enganando-se a si mesmos, achando que de algum modo estão ofendendo a Deus. Alguns ficarão presos por algum laço tênue, algum fiozinho quase invisível que os prenderá ainda um pouco, que não deixará que se afastem muito. Mas o fiozinho um dia se romperá, e a última barreira estará aberta. A fé, assim morta, já sem nada que a possa fazer ressurgir, acabará cedendo lugar às especulações da razão naturalista e liberal. A caridade, que é o amor de Deus pelas coisas de Deus, acima de tudo, deixará lugar ao amor próprio, que é o amor desordenado de si mesmo. Os interesses pessoais, as fraquezas da alma, a miragem da busca da felicidade, da facilidade que inicia todo este processo, termina assim na perda total da fé, na terrível apostasia, que é a chama que anima o inferno. Quantas almas se perdem por caminhos como estes, num processo de envenenamento progressivo, que por seguir etapas distintas, vão como que destilando, gota a gota, a destruição do edifício espiritual da alma. Um drama assistido de fora, sem que muita coisa possa ser feita, pois a pessoa que segue este caminho não aceita conselhos ou não tem força para pô-los em prática. Só a nossa oração pode conter este processo de destruição. Se víssemos uma pessoa amiga sofrendo uma destruição gradativa de sua vida corporal, agiríamos de alguma forma, mesmo que só pela oração diária, se não tivéssemos como conter o mal, como é o caso dos alcoólatras. Quanto mais devemos trabalhar todos os dias, quando vemos o orgulho e a cegueira levarem as almas católicas, almas que não têm desculpas, a seguir o caminho do inferno. O catolicismo é uma religião exigente, pois só ela pretende restaurar o homem no seu todo. Mas, diferente de todas as outras, só o catolicismo nos dá a fonte da graça, neste trabalho de restauração. Nós sabemos que é assim, pois essa é nossa fé. Deus nos leva pela mão, Deus nos transforma interiormente. De modo que é preciso ter forças, agir com as graças de batizados e de crismados que somos, para vencer esta avalanche que vai levando cada dia mais almas para as trevas do inferno. Ao abraçar a graça, desaparece de nossa frente os obstáculos, as vergonhas, o orgulho. Passamos a nos deixar conduzir pela mão de Deus e daí vem toda a nossa força. É preciso que as almas compreendam isso, que vivam desta graça, que é a única fonte de verdadeira liberdade, de verdadeira alegria, de paz duradoura e total. Finaliza assim Dom Lourenço Fleshman. Dom Lourenço Fleshman nos mostra como o católico deve se posicionar frente às questões tão desesperadoras de perda de fé e destruição de um verdadeiro espírito católico na Igreja e na sociedade nos dias de hoje. Não vemos declarações açucaradas e sentimentais que tentam encobrir a realidade. Vemos sim um padre muito sensato e que consegue enxergar a triste situação da Igreja de modo claro e por isso trata do tema muito objetivamente. Mesmo que isso possa soar para alguns um pouco radical e intolerante, para usar algumas das palavras preferidas dos destruidores modernistas. O conceito de liberdade religiosa, o ecumenismo e a colegialidade episcopais propostos nos últimos 50 anos vêm justamente para eclipsar o ensino perene da Igreja, tal como demonstraram os Silabus, Quanta Cura, Mortalium Animus, entre outros documentos do magistério. Não sei se ainda haverá, sem um milagre espantoso de Deus, uma cristandade, um reino social de Jesus Cristo, como deveriam ser todas as nações. A impressão que temos é que precisamos nos armar e nos formar para um combate rude e solitário, contando com a ajuda da graça de nosso Senhor e o manto maternal da Virgem Maria. Mas temos a Igreja com sua doutrina, temos os santos em seus livros e seus ensinamentos, para levar o combate até a vitória final. O demônio lançou o seu ataque final. Finalizo a meditação de hoje citando as palavras de Nossa Senhora
em sua aparição em La Salette. Disse a Mãe de Deus: faço um premente apelo à terra, apelo aos verdadeiros discípulos do Deus vivo que reina nos céus, apelo aos verdadeiros imitadores de Jesus Cristo feito homem, o único e verdadeiro Salvador dos homens. Apelo aos meus filhos, meus verdadeiros devotos, aqueles que se deram a mim para que eu os conduza ao meu divino Filho, àqueles que levo, por assim dizer, nos meus braços, àqueles que vivem de meu espírito. Enfim, apelo aos apóstolos dos últimos tempos, os fiéis discípulos de Jesus Cristo, que viveram do desprezo do mundo e de si próprios, na pobreza e na humildade, no desprezo e no silêncio, na oração e na mortificação, na castidade e na união com Deus, no sofrimento e desconhecidos do mundo. É chegado o tempo para que eles saiam e esclareçam a terra. Ide mostrai-vos como meus filhos amados. Estou convosco e em vós, contanto que vossa fé seja a luz que vos ilumina nesses dias de desgraças. Que vosso zelo vos faça como que famintos da glória e honra de Jesus Cristo. Combatei, filhos da luz, pequeno número que isto vedes, pois aí está o tempo dos tempos, o fim dos fins. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria, viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta